Senhores, tudo bem? Eu sou o professor Edenilson Moraes e esta é mais uma aula do módulo de História de Mato Grosso do LAC Concursos. E desta feita, iremos abordar os transportes e as comunicações em Mato Grosso durante a República Velha, momento histórico que nós tínhamos o transporte fluvial através do Rio Paraguai e tivemos a edificação de duas importantes estradas de ferro em terras mato-grossenses. A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Além disso, tivemos o importante trabalho desempenhado pelo Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, na Comissão Rondon, que se incumbiu da construção das linhas telegráficas mato-grossenses. Abordar toda essa temática é o objetivo desta aula. Pois bem, senhores, a ideologia da Primeira República no Brasil era bastante influenciada pelas ideias do positivismo. O positivismo, doutrina filosófica criada pelo francês Auguste Comte. O positivismo norteou o pensamento filosófico brasileiro durante a Primeira República. Os fundadores da República eram bastante influenciados pelas ideias positivistas, as ideias de progresso no campo científico, no campo tecnológico, no campo educacional, o progresso, a civilização, eram os ideais buscados pelas elites brasileiras durante o início do período republicano, durante a referida República Velha. Nós temos o desejo de desenvolver as potencialidades brasileiras. E dentro desse contexto, teremos a busca pela modernização da capital federal, o Rio de Janeiro, que vai passar por um grande processo de remodelação, visando uma melhor urbanização, tornando a cidade mais aprazível, uma cidade melhor urbanizada, uma cidade capaz de receber os migrantes que para lá se dirigiam, bem como ser uma cidade mais saudável. Dentro desse aspecto, nós teremos uma adequação ao padrão de vida europeu, ao padrão civilizatório francês, dentro desse contexto da chamada Belle Époque. Belle Époque é um período de prosperidade econômica, de grandes avanços tecnológicos e científicos, entre 1870 e 1914. E as características da Belle Époque francesa também chegaram ao Brasil. Durante a Primeira República, nós tivemos o processo de reurbanização do Rio de Janeiro, de reconstrução do Rio de Janeiro, para se tornar a Paris brasileira. Temos, portanto, um processo de reforma levada a cabo pelo prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, no governo de Rodrigues Alves. Dentro desse processo também teremos o desenvolvimento do setor de transportes, visando a integração com o território. É nesse momento, senhores, que torna-se condição sine qua non para se alcançar o progresso material no Brasil, a construção das ferrovias, com o objetivo de interligar as diferentes regiões do país e também criar um mecanismo eficaz para se promover o escoamento da produção brasileira. Vamos falar agora sobre Mato Grosso, durante o início do período republicano, sobre as comunicações, os transportes mato-grossenses no início do período da República Velha. A navegação através do Rio Paraguai se constituía na principal via de comunicação de Mato Grosso com o Rio de Janeiro e São Paulo no período compreendido entre 1870 e 1930. Como os senhores bem sabem e estudaram em nossas aulas anteriores, nós tivemos, após a Guerra do Paraguai, a reabertura pela navegação através da Bacia Platina. Fato este que promoveu um grande desenvolvimento econômico e um crescimento populacional
da então província de Mato Grosso, atual estado de Mato Grosso. Nesse processo, a navegação fluvial passou a se constituir o caminho mais eficaz para se trazer os produtos industrializados e também para se escoar a produção mato-grossense. Produção de poaia, produção de látex, produção também da erva mate. Então, nesse contexto, temos entre 1870 e 1930 um amplo movimento do transporte, da navegação fluvial em Mato Grosso, com o transporte tanto de mercadorias quanto de pessoas. Tudo isso, é claro, irá promover uma dinamização da economia mato-grossense e um crescimento populacional, uma diversificação da sociedade de Mato Grosso, promovendo assim o desenvolvimento das cidades de Corumbá, Cáceres e Cuiabá, cidades portuárias que em muito irão se beneficiar do processo de reabertura da navegação pela Bacia Platina. Aí está no mapa, vemos a intensa mobilização que tivemos durante o período compreendido entre 1870 e 1930. No mapa vemos o trajeto fluvial entre o Rio de Janeiro e as cidades de Cuiabá, Cáceres e Corumbá, as cidades portuárias que muito se beneficiaram do processo de reabertura da navegação através do Rio Paraguai. Uma importante indicação de leitura para se compreender esse intenso movimento de transporte de pessoas e também de mercadorias durante esse período histórico é o livro O Cotidiano dos Viajantes nos Caminhos Fluviais de Mato Grosso, da historiadora Edil Pedroso da Silva, que nós temos um importante relato sobre as principais características dessa importante atividade desenvolvida em Mato Grosso durante esses referidos 60 anos, que é a navegação fluvial através da Bacia Platina. Muito bem, mas no início do período republicano, com esse ideal positivista, surge também a necessidade de se integrar às diferentes regiões do Brasil através da construção das ferrovias. Exatamente, senhores, as ferrovias que começaram a ser construídas no Brasil ainda durante o período imperial. Nós tivemos a construção de ferrovias na região centro-sul do Brasil, principalmente na região sudeste do Brasil. Ferrovias estas construídas com o objetivo de escoarem a produção cafeeira. Tivemos ainda durante o século XIX a construção das primeiras estradas de ferro do Brasil. Mato Grosso não vai ficar alheio, não vai passar incólume a esse processo. Porém, durante o período republicano, na República Velha, surge a necessidade de se construir um novo caminho para se atingir a Mato Grosso, o agora estado de Mato Grosso. É assim que o governo republicano irá construir duas ferrovias em terras mato-grossenses. Anote aí: Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Iremos então abordar as principais características da construção dessas duas importantes linhas férreas em Mato Grosso. Vamos primeiramente abordar a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, o conhecido Trem do Pantanal, como bem cantou Almir Sater, enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal. O povo lá em casa espere que eu mande um postal. Bem, a construção das ferrovias, senhores, visava a comunicação e o transporte de pessoas, matérias-primas e produtos industrializados de forma eficaz, de forma eficiente. O governo federal visava integrar as regiões do país e modernizá-lo. Além disso, visava também escoar a produção boliviana para o Porto de Santos. Não se esqueça que essa ferrovia foi construída na porção sul de Mato Grosso, atravessando cidades como Campo Grande
e Corumbá, chegando até a fronteira da Bolívia. Então, um dos objetivos da construção da estrada de ferro noroeste do Brasil era também garantir à Bolívia um caminho para a sua escoação de seus produtos até o Porto de Santos. E essa ferrovia tinha como trajeto as cidades de Bauru, onde saíam os trilhos da noroeste do Brasil, passando pelo território mato-grossense, chegando até Corumbá, na fronteira com o território boliviano. Como podemos ver no mapa a seguir, temos o trajeto da estrada de ferro noroeste do Brasil construído. Essa ferrovia foi construída durante o início do século XX, senhores. Entroncamento a partir de Bauru, no interior de São Paulo, chegando até a cidade de Corumbá, na divisa com a Bolívia. Essa ferrovia de importância geopolítica estratégica para a integração do território mato-grossense, principalmente para sua ligação com o estado de São Paulo. A construção da estrada de ferro noroeste do Brasil, o Trem do Pantanal, consumiu grandes investimentos por parte do governo federal, que teve que recorrer ao financiamento do capital estrangeiro, principalmente o capital inglês e francês, para a edificação de ferrovias. Para a construção das ferrovias do Brasil, tornou-se extremamente necessário a captação de recursos e muitas vezes o governo republicano recorreu a empréstimos junto a organizações europeias, principalmente ingleses e franceses. Desta maneira, senhores, a estrada de ferro noroeste do Brasil atendeu não apenas aos interesses do capital nacional, mas também aos interesses do capital estrangeiro. E uma consequência importante da construção da noroeste do Brasil foi o desenvolvimento da atividade pecuária na porção sul do estado de Mato Grosso, bem como a preponderância econômica da cidade de Campo Grande. Olha só que característica interessante. Com a construção da estrada de ferro noroeste do Brasil, nós tivemos um grande desenvolvimento da pecuária no sul de Mato Grosso e tivemos também um grande crescimento econômico da cidade de Campo Grande, que suplantou a cidade de Corumbá. Corumbá, que tinha um grande desenvolvimento econômico por conta da movimentação da navegação fluvial, Porto de Corumbá, extremamente movimentado, recebendo as mercadorias que chegavam, as mercadorias, os produtos industrializados, recebendo muitas pessoas que chegavam para morar em Mato Grosso. Com a construção da estrada de ferro noroeste do Brasil, nós temos o seguinte processo. A cidade de Campo Grande irá passar por um grande crescimento econômico e populacional, suplantando a antiga hegemonia corumbaense. Campo Grande vai se tornar a principal cidade da porção sul de Mato Grosso por conta da chegada dos trilhos da ferrovia noroeste do Brasil. Agora vamos abordar a outra ferrovia que também foi construída em território mato-grossense. Eu estou falando da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que foi planejada ainda durante o período imperial. Como eu havia dito anteriormente, ainda durante o Império, o governo já viu a necessidade de construir ferrovias para integrar os diferentes territórios do Brasil. A construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré teve seu planejamento ainda durante o Império. Entretanto, a execução da obra só ocorreu no início do período republicano e tem uma ligação com a assinatura do Tratado de Petrópolis. Olha, o Tratado de Petrópolis foi um acordo diplomático entre os governos do Brasil e da Bolívia. Por esse acordo, o Brasil comprou o território do Acre, território rico na produção de látex. Comprou do governo boliviano o território do Acre. Em contrapartida, cedeu
uma parte do território mato-grossense para a Bolívia e se comprometeu em construir uma estrada de ferro que possibilitasse uma ligação da Bolívia com o Oceano Atlântico através da navegação pelos rios da bacia amazônica. Então, o Tratado de Petrópolis, assinado em 1903, o governo brasileiro comprou o Acre da Bolívia e assumiu um compromisso de construir a ferrovia Madeira-Mamoré Railway Company. Os objetivos da construção da ferrovia Madeira-Mamoré era possibilitar uma ligação da Bolívia com o Atlântico. A Bolívia não possui saída para o mar. Perdeu territórios, inclusive para o Chile. Como não possuía essa saída marítima, o governo brasileiro, então, em contrapartida, por ter anexado o território do Acre, rico na produção de látex, tendo a exploração de muitos seringalistas brasileiros instalados no Acre, território originalmente boliviano, o Brasil, em contrapartida, então, se responsabiliza pela construção da ferrovia Madeira-Mamoré, visando ligar a Bolívia ao Atlântico e escoar produtos naturais da região amazônica. Perceba que tem dupla função a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Ao mesmo tempo que visa dar à Bolívia uma ligação segura em direção ao Oceano Atlântico, visava também promover o escoamento da produção amazônica, principalmente, anote aí, o látex. A região amazônica tinha uma grande produção de látex durante o início do século XX, até o estabelecimento da concorrência com as colônias inglesas na Ásia. A Amazônia brasileira era campeã mundial na produção de látex. Portanto, senhores, a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré visava também o escoamento da produção natural da região amazônica, principalmente do látex. Curiosidades importantes sobre a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Ela foi construída utilizando mão de obra predominantemente estrangeira. Essa ferrovia foi construída entre 1907 e 1912, visando ligar Porto Velho a Guajará-Mirim. Na época, essas duas localidades faziam parte do território de Mato Grosso, Porto Velho e Guajará-Mirim, que atualmente são localidades do estado de Rondônia. Uma outra característica importante no processo da construção da ferrovia Madeira-Mamoré foi a grande incidência de doenças tropicais que acabaram gerando um grande número de mortos. Calcula-se que para a construção dessa ferrovia consumiram-se aproximadamente 6.000 vidas. Anote isso como uma característica muito importante da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Um grande esforço consumiu vultosas receitas, foi uma ferrovia extremamente cara na sua construção e uma pesada baixa. Calcula-se que 6.000 pessoas perderam a vida na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que ficou conhecida por essa razão como a Ferrovia do Diabo, por conta das grandes baixas causadas na construção. Diz que para cada avanço da ferrovia, nós tivemos então uma cruz. Pesadas baixas para a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, a Ferrovia do Diabo. Que ao final de concluído esse projeto, ao final da construção da ferrovia Madeira-Mamoré, concluiu-se que seria um dos fretes mais caros do mundo. E o outro fator que vai contribuir decisivamente para a decadência da ferrovia
Madeira Mamoré é a queda no preço da borracha no mercado internacional por conta da concorrência com a produção asiática. Isso vai levar à decadência da Madeira Mamoré Railway Company, construída justamente com o objetivo de escoar a produção de látex da Amazônia brasileira, mas que acabou se constituindo num empreendimento muito fracassado. Recentemente nós tivemos na TV brasileira a realização de uma minissérie que contava a epopeia da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Estamos nos referindo à minissérie Med Maria, que mostrava a aventura na selva brasileira para a construção dessa ferrovia e a incidência de milhares de mortes para sua execução. Muito bem, agora, senhores, vamos falar um pouquinho sobre o patrono das comunicações do Brasil, o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Cândido Rondon, natural de Mimoso, interior de Mato Grosso, militar de formação positivista e dotado de uma visão humanista da cultura, que promoveu a integração de áreas no interior do Brasil através da fixação das linhas telegráficas que visavam ligar o Mato Grosso ao Amazonas e ao Pará. Rondon também se destacou no trabalho de contato com diversas nações indígenas. E esse contato se estabeleceu de um modo diferente do modelo que prevalecera durante os 4 séculos de colonização, 4 séculos de nossa história. Rondon assumiu uma posição mais humanista em relação às nações indígenas mato-grossenses. Primeiramente, vamos abordar a chamada Comissão Rondon, que teve como principal objetivo o estabelecimento das linhas telegráficas mato-grossenses. Atravessou amplas regiões do que são hoje os estados de Mato Grosso, Rondônia e Amazonas. Qual o objetivo, então, de Rondon através desse trabalho, da chamada Comissão Rondon? O objetivo era instalar as linhas telegráficas em território mato-grossense. E quem é que fazia parte da Comissão Rondon? Quem é que ajudou o Marechal Rondon nessa edificação tão importante para promover a comunicação de Mato Grosso com as demais localidades do Brasil? Bem, fazia parte da Comissão Rondon oficiais e engenheiros militares, funcionários civis, soldados, além de especialistas em várias áreas, como botânicos, zoólogos e geólogos. Então tem um trabalho, além de ser a Comissão Rondon composta por militares, profissionais que tinham a missão de construir as linhas telegráficas mato-grossenses, também compunha a Comissão Rondon vários especialistas de diversas áreas. Portanto, podemos dizer que a Comissão Rondon também foi uma expedição científica, porque contava com a participação de especialistas em botânica, em zoologia e também em geologia. E outra característica bastante marcante da Comissão Rondon foi a participação de presos políticos civis, e presos civis também, presos civis e presos políticos participaram da Comissão Rondon, inclusive aqueles que participaram da chamada Revolta da Chibata, que foi uma revolta promovida pelos marinheiros no Rio de Janeiro em 1910, sob a liderança do almirante negro, João Cândido. Pois bem, os marinheiros presos na Revolta da Chibata foram enviados para os trabalhos na construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, bem como nos trabalhos, nos penosos trabalhos da construção das linhas telegráficas mato-grossenses. Olha o que eu falei, marinheiros que participaram da Revolta da Chibata em 1910 foram enviados para os duros trabalhos da Comissão Rondon, que tinha precárias condições de trabalho, péssima alimentação e, para piorar ainda mais o contexto, a ocorrência de doenças tropicais, dentre elas a temível malária. Para evitar revoltas,
dentro dos componentes da chamada Comissão Rondon, os trabalhadores eram constantemente vigiados e ameaçados através de castigos físicos. Portanto, senhores, para manter a disciplina dentre os membros da Comissão Rondon, havia, inclusive, o uso de castigos físicos. Aí na imagem vemos a Comissão Rondon, membros da Comissão Rondon, que tinham o objetivo de integrar o território mato-grossense com os demais territórios do Brasil através da construção das linhas telegráficas mato-grossenses. É por essa razão, senhores, que mais tarde Cândido Mariano da Silva Rondon acabou sendo agraciado com o título de patrono das comunicações no Brasil. Tanto é que a data de seu aniversário, 5 de maio, é o Dia das Comunicações no Brasil, por conta do trabalho de Rondon na construção das linhas telegráficas mato-grossenses. Rondon, diga-se de passagem, não teve apenas destaque na construção das linhas telegráficas, mas também no contato com várias nações indígenas habitantes das regiões limítrofes aos trajetos das linhas telegráficas mato-grossenses. Por essa razão, vai ser considerado um grande indigenista também. Por conta do trabalho de Rondon, nós teremos a criação dos serviços de proteção ao índio durante o governo do presidente Nilo Peçanha. O SPI, Serviço de Proteção ao Índio, foi criado em 1910 pelo governo federal, com o objetivo de civilizar o índio brasileiro. O SPI era um órgão comandado pelo Marechal Rondon. Dentre as principais funções do SPI estavam proteger o índio, demarcar suas terras e protegê-lo do extermínio. E entre as principais consequências do SPI, nós tivemos a perda dos territórios e dos referenciais culturais indígenas, bem como a marginalização e a expropriação dos índios, a exploração dos índios nas cidades. Muitos indígenas que acabavam indo para as cidades, abandonando suas terras, acabavam indo para as cidades onde eram marginalizados e explorados. Temos aqui na imagem Rondon com os índios que ele contatou. E acima vemos o lema criado pelo Marechal Rondon. Morrer se preciso for, matar nunca. Como é que foi a política indigenista durante a República? Bem, ao longo do período republicano, dos mais de 120 anos de período republicano, infelizmente, senhores, precisamos constatar que os interesses capitalistas sempre falaram mais alto do que os interesses dos índios. Por essa razão, nós tivemos a ocorrência de massacres, fome, miséria dos índios, expropriação de suas terras, marginalização dos índios nas cidades. Tivemos também a extinção de várias nações indígenas e a dilapidação de seus territórios diante do avanço da colonização. Podemos dizer que até os dias atuais ainda temos vários conflitos envolvendo os interesses capitalistas com o avanço da colonização sobre as terras que no passado pertenceram a várias nações indígenas. Para os senhores terem uma ideia, durante a Marcha para o Oeste, ao longo do Estado Novo, a ditadura Vargas, nós tivemos a expropriação dos territórios indígenas localizados no sul de Mato Grosso. Ou seja, durante praticamente todo o período republicano, tivemos um desrespeito para com os direitos dos índios. Afinal de contas, a única Constituição que reconheceu os direitos dos povos indígenas como cidadãos brasileiros é a nossa atual Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Um outro aspecto também relacionado com o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon foi o empreendimento da chamada Expedição Rondon-Roosevelt. Sim, estamos falando do Theodore Roosevelt, Ted Roosevelt,
um ex-presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos durante a construção do Canal do Panamá. Sim, Ted Roosevelt, aquele da política do Big Stick. Fale macio e use o porrete. Política esta que autorizava a intervenção militar dos Estados Unidos em todas as áreas da América Latina onde seus interesses econômicos estivessem ameaçados. Foi usando o porrete que os Estados Unidos conseguiram construir o Canal do Panamá. Pois bem, depois que deixou a presidência da República, Theodore Roosevelt, Ted Roosevelt, se tornou um grande explorador. Ele foi para as selvas africanas, esteve na América do Sul, e aqui na América do Sul ele percorreu vários trechos do território mato-grossense. E quem o acompanhou nessa empreitada foi ninguém menos do que o Marechal Rondon. Rondon conduziu essa expedição em terras mato-grossenses. O objetivo da expedição Rondon-Roosevelt era atravessar o sertão até chegar ao Rio Madeira. Essa expedição teve caráter científico, especialmente os referentes à flora, à fauna e às formações geológicas e geográficas de Mato Grosso. Uma curiosidade foi a descoberta da nascente do Rio da Dúvida. A expedição Rondon-Roosevelt acabou descobrindo a nascente do chamado Rio da Dúvida, que foi rebatizado com o nome de, aí está, Rio Roosevelt, em homenagem ao presidente, ao ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Para obter maiores informações sobre a expedição comandada pelo sertanista brasileiro Marechal Rondon, que é por muitos considerado o último dos bandeirantes, ou o bandeirante do século XX, juntamente com o ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que inclusive adoeceu na selva mato-grossense, foi acometido pela malária. Um livro, uma importante dica de leitura, bastante prazerosa, é o livro O Rio da Dúvida, da escritora Kenzie Miller. Um livro editado pela Companhia das Letras, vale a pena conferir. Pois bem, senhores, vimos então na aula de hoje as principais características no que tange ao setor de transportes e comunicação em Mato Grosso durante a República Velha. Entre outras coisas, analisamos o serviço de navegação fluvial através do Rio Paraguai, a construção de 2 ferrovias em terras mato-grossenses, recapitulando, Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, o Trem do Pantanal, e Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a Ferrovia do Diabo. E vimos também o trabalho da Comissão Rondon na construção das linhas telegráficas mato-grossenses. Eu espero sinceramente que os senhores tenham aprendido bastante conosco, tenham gostado e que voltem para conferir novas aulas da fabulosa história de Mato Grosso aqui no LAC Concursos. E fica a dica, keep calm e estude história. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.